exaltado nos céus, vencedor, primogênito dentre os mortos, Senhor Jesus. Oh, por isso podemos sair dançando, por isso podemos sair sorrindo, dizendo: está tudo bem, porque o Senhor venceu, o Senhor conquistou. Oh, aleluia! Nessa manhã podemos celebrar a tua vitória, e a tua vitória, Senhor, é a nossa vitória. Oh, obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça nas nossas vidas. Adoramos o teu santo nome, Jesus, Yeshua. Deus é a minha salvação. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Senhor. E o Senhor derramou uma nova unção através da sua morte e da sua ressurreição. O Senhor disponibilizou para nós uma nova unção. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigado. Graças a Deus. Que presença do Senhor. Não sei se vocês que estão assistindo online estão percebendo uma unção fresca, uma unção nova. E o Senhor trazendo refrigério, alívio. E realmente podemos celebrar, independente das circunstâncias, mas glória a Deus que somente depois de 3 semanas podemos voltar aos cultos presenciais. No ano passado a gente passou 3 meses. Essa vez a gente passou somente 3 semanas. Graças a Deus, graças a Deus. E podemos ver como as orações dos santos, o clamor da igreja, tem efeito nos lugares celestiais. Obrigado, Senhor. A tua vitória manifestada no nosso meio. Eu me sinto privilegiado, posso lançar essa nova série. Na realidade, a nova série tem algo a ver com a série passada. Saúde divina. Uma nova unção sempre vai trazer saúde divina. E podemos entender durante esse mês a importância de uma nova unção. Podemos andar, podemos desfrutar continuamente de uma nova unção. Eu quero mostrar para vocês alguns versículos. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 1. E vamos ver algo bem interessante sobre a operação do Pai ressuscitando Jesus da morte no 3º dia. No primeiro domingo do mês de abril, no ano 33, então 1988 anos atrás, no mesmo dia, no domingo, primeiro domingo de abril, no 3º dia, algo aconteceu. Amém? Jesus ressuscitou, primogênito dentre os mortos. E podemos entender um pouquinho mais sobre a operação, naquele momento, de Deus, do poder de Deus. Vamos ver, no primeiro capítulo do livro de Hebreus, temos algumas comparações entre Jesus e os anjos. E o autor está mostrando claramente que Jesus tem uma posição muito acima dos anjos. Qualquer tipo de anjo, com certeza, dos anjos caídos, dos potestades, principados. Jesus tem uma posição acima de todo o inimigo, mas também acima dos anjos do Senhor.
os exércitos do Senhor. E começando com o versículo 4, ele está dizendo, Hebreus 1:4 está dizendo, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Superior. Tem que rir. Mais excelente esse nome. Vamos falar esse nome agora. Jesus. Vocês em casa, fala esse nome. Jesus. Jesus. Que significa Deus é a minha salvação. Esse nome todo-poderoso. Esse nome mais excelente. Mas ele recebeu a autoridade e o poder desse nome, um nome simples, um nome comum, Yeshua, mas nem toda Yeshua tem esse efeito com o seu nome, somente um Yeshua, um Jesus, Jesus Cristo. E ele está dizendo, versículo 5, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Ele está citando Salmo 2, algo muito interessante, e podemos ver nesse capítulo as citações dos salmos, principalmente os salmos messiânicos. A última vez que eu ministrei aqui na igreja sede na noite, eu preguei sobre Salmo 22, sobre o sangue carmesim, sobre o vermelho e o verme que produz o vermelho, Jesus na cruz, aquela figura torturada, saiu dele esse sangue carmesim. E Salmo 22 profetiza muito sobre o que aconteceu na cruz. Mas outros salmos, os salmistas receberam uma unção fresca e nova para profetizar, não somente sobre a crucifixão, mas também sobre os acontecimentos no terceiro dia, quando Jesus ressuscitou da morte. Salmo 2, esse salmo messiânico fala dos acontecimentos. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso não está falando sobre o nascimento natural de Jesus, nem a conceição de Jesus. Está falando do novo nascimento de Jesus, no terceiro dia. E podemos imaginar o cenário. No abismo, diz Romanos 10, diz que ele desceu ao abismo, mas ele foi levantado, como? Pelo poder do Pai, pelas palavras do Pai, justificando ele e vivificando ele através dessas palavras. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. É aquelas palavras carregando o poder para ressuscitar Jesus da morte. Eu posso imaginar todo o inferno tremendo com essas palavras, todo o inferno. O que está acontecendo? A gente estava tão seguro na vitória, temos. A gente venceu nada. Venceu nada. Porque Ele ressuscitou no terceiro dia, primogênito. Eu hoje te gerei. Vamos exaltar, vamos celebrar essa vitória, porque com certeza o inimigo não tem poder suficiente para vencer esse Jesus. Já foi provado. Derrotado o inimigo. E por isso podemos sair dançando, podemos sair sorrindo, podemos sair dizendo, está tudo bem, está tudo bem. Ele já foi
derrotado. Naquele momento, no terceiro dia, no início, ao amanhecer do terceiro dia, algo aconteceu. Eu hoje te gerei. Interessante, eu estava pensando um pouquinho sobre esse dia, no ano 33, durante a tarde, 2 discípulos andando no caminho, saindo de Jerusalém, bem tristes, pensando sobre os acontecimentos, mas todo mundo pensou que ele era um Messias. O que aconteceu? E Jesus apareceu, e no caminho, ele falando com esses 2 discípulos, e naquele tempo com eles, ele começou a mostrar do nosso Antigo Testamento, dos Salmos, os acontecimentos daqueles dias. À noite, lembra a história? Lucas conta a história. À noite, lembra? Quando ele desapareceu, os 2 discípulos, eles voltaram para Jerusalém. Eles procuravam os apóstolos. Eles falaram, algo aconteceu. Ele ressuscitou, ele falou conosco. E Jesus, mais uma vez, ele apareceu no meio dos discípulos, sem usar a porta trancada, mas ele entrou com esse novo corpo, ungido com uma nova unção. Ele entrou, ele começou uma escola dominical, mostrando da lei, mostrando dos salmos, mostrando dos profetas, mostrando da Bíblia. Eu quero os MP3 daquela escola dominical. Mas eu vejo, nesse capítulo, primeiro capítulo de Hebreus, eu vejo, vamos dizer, os traços, alguns pingos daquela escola dominical naquele dia, naquele primeiro domingo, dentro do Novo Testamento, porque muitas vezes os autores estão citando os Salmos e mostrando que Salmo 2, nesse caso, versículo 5, citando o Salmo 2, refere ao Messias. Eles entenderam tudo isso como? Através da escola dominical de Jesus naquele dia. Ele mostrou e nos dias seguintes também. Nos domingos seguintes, meus companheiros vão ensinar também sobre uma nova unção. Mas Jesus mostrou essa realidade do Messias ressuscitado através dos Salmos. Vamos avançar um pouquinho, não temos muito tempo. Vamos ver, e novamente, versículo 6, ao introduzir o primogênito no mundo, Apocalipse capítulo 1, diz assim, primogênito dentre os mortos, Jesus, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Não estamos minimizando o poder dos anjos, graças a Deus, pela influência dos anjos. Eu vejo essa notícia de ontem como resultado da influência dos exércitos do céu, influenciando, se movendo aqui na terra, aqui no Brasil, porque aqui no Brasil existe um povo com um clamor. Quantas dezenas de milhões de crentes nesse país. É a postura do corpo de Cristo clamando. E o Senhor respondeu, mas a gente estava percebendo segunda-feira nas orações online, a ministração dos anjos, o movimento dos anjos, respondendo às orações dos santos. E vai ser assim.
vai ser assim. E nesses dias seguintes, nesses anos, poucos anos antes da vinda do Senhor, vamos ver um mover do Espírito Santo, mas também uma movimentação dos anjos maior, porque a gente vai precisar, porque os tempos vão ficar mais e mais perigosos para a igreja. Mas os anjos, ele diz assim: a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, graças a Deus. Mas acerca do Filho, o teu trono, anjo não tem trono, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Amém. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com olho de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Eu quero enfatizar esse versículo. Quero indicar esse livro do irmão Hagin, Uma Nova Unção, disponível no Verbo Shop, um livro bom, um livro excelente sobre esse assunto. E vemos nesse versículo o óleo de alegria. A gente estava cantando sobre alegria, a unção. Unção significa óleo, ungido com óleo, a unção. Mas vamos ver, versículo começando no fim do versículo 8, entrando em versículo 9, o autor está citando o Salmo 45, um salmo muito interessante, outro salmo messiânico que fala do Messias, mas interessante, não fala somente do Messias, mas fala da noiva do Messias. Isso é muito importante, a gente vai ver nesses minutos como Jesus disponibilizou para nós uma nova unção. Ele recebeu primeiro. Hoje celebramos a festa das primícias. Jesus cumpriu a festa das primícias. O primeiro, o primogênito. Vai acontecer essa colheita grande, porque as primícias mostram que vem depois uma colheita enorme de bilhões de pessoas ressuscitadas da morte. Jesus está garantindo essa colheita com a sua ressurreição. Então, está dizendo, cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, interessante, te ungiu com óleo de alegria. Realmente, gente, podemos entender um pouquinho do poder do Espírito Santo quando ele ressuscitou Jesus da morte. Vemos essa citação do Salmo 45, falando de uma unção com óleo de alegria, e como Jesus foi ungido. Podemos notar o contexto. O que aconteceu no terceiro dia. Jesus ressuscitado, versículo 5, hoje te gerei. Nesse contexto, versículo 9 também está falando daquele momento quando Jesus foi ressuscitado da morte. Como? Através de uma unção nova. Ele passou 3 dias morto, sem aquela unção. Morto. Mas como ele foi vivificado? Através de uma unção. Através de uma unção nova. Através de uma unção fresca. E como podemos descrever essa unção? É como um óleo de alegria.
que chegou no Espírito de Jesus, no terceiro dia, ressuscitando Jesus da morte. Podemos entender do livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, na segunda parte diz assim: a alegria do Senhor, o que é? A nossa força é. Alegria do Senhor, esse óleo de alegria, e a alegria do Senhor entrando naquele lugar, penetrando e vivificando o Espírito de Jesus e como uma injeção de poder, de força, a alegria do Senhor, nossa força. Chegou uma força naquele lugar, chegou uma força para vencer a morte, para dominar todo o ambiente, todo esse ambiente fedorento. O diabo é fedorento, viu? Minha sogra fala assim, o diabo fedorento, ele fede, caatinga, cearense fala assim, caatinga do inferno. Aquele óleo de alegria chegou e nada podia segurar essa pessoa, Jesus, naquele momento. Chegou uma vida nova, algo aconteceu, um novo nascimento aconteceu através de uma nova unção. Chegou um óleo de alegria. Vamos rapidamente, vamos para Salmo 16, outro salmo messiânico que fala desse momento. Salmo 16, estamos vendo Jesus, as primícias da nova unção. Vamos para capítulo 16, Salmo 16. Não temos tempo para falar muito desse salmo, mas, que salmo poderoso. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. É um hino de Davi, sim, mas também um hino do Messias, naquele lugar, confiando no Senhor, versículo 7, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite, aquela noite da tumba, do sepulcro, o meu coração me ensina, o Senhor, versículo 8, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pedro cita esses versículos naquela mensagem no dia de Pentecostes, por causa da escola dominical de Jesus, mostrando todos os versículos. O entendimento chegou sobre como esses versículos estão falando de Jesus. Versículo 10, pois não deixarás a minha alma na morte. Davi estava profetizando o Messias, no terceiro dia, saindo daquele lugar. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. No terceiro dia, antes do início daquela corrupção do corpo dele, chegou um poder, primeiramente naquele lugar, onde Jesus desceu, mas depois chegou aquele espírito de volta dentro daquele corpo, e ele saiu da tumba, a tumba vazia, podemos glorificar nesse momento, podemos celebrar esse momento, Jesus, vencedor, conquistador, Jesus, derrotando todos os inimigos, todas as forças opostas, mas ele fez tudo isso para si mesmo? Não, para nós, igreja. Mas vamos ver
Algo sobre a operação naquele momento. Versículo 10, pois não deixarás a minha alma na morte, não permitirás, falando da alma, a primeira parte do versículo, a segunda parte do versículo, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, falando do corpo. Vamos, versículo 11, tu me farás ver os caminhos da vida. Como? No terceiro dia, naquele momento, ressuscitado, voltando aos caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Eu não posso ler aquela palavra delícias sem pensar da minha sogra, porque quando ela está experimentando algo novo, oh, que delícia! Mas temos delícias perpetuamente com Deus, amém? Aquelas delícias da mesa, talvez a gente vai almoçar hoje e experimentar algumas delícias, mas aquelas delícias vão passar. As delícias do Senhor são perpétuas, graças a Deus. Mas podemos ler rapidinho esse versículo e passar por cima, sem entender. E citamos esses versículos. E devemos citar o versículo 11, falando, Senhor, eu gosto desse versículo, Senhor, na tua presença, plenitude de alegria. Mas vamos ver o contexto desse salmo, desse momento do versículo 11, a tua presença, plenitude de alegria, na tua destra, a tua presença, qual presença? A entrada do Espírito Santo naquele lugar para vivificar Jesus, naquele momento, quando ele foi ressuscitado da morte, o óleo de alegria chegou, a plenitude de alegria, aquela alegria chegou, vivificando o interior, o espírito e a alma de Jesus, e ele quebrou todas as cadeias, quebrou todo o pecado, o poder do pecado, justificado, ele saiu daquele lugar, justificado, ressuscitado, conquistando, vencendo todo o inimigo, todos os planos, todas as estratégias do inimigo, ele venceu. É bom meditar sobre essas coisas, principalmente nesse dia. Feliz Páscoa a todo mundo. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, como diz os russos, as igrejas russas, diz assim, Christus voskres, significa Cristo ressuscitou. É a resposta, vaistena voskres. Na verdade, verdadeiramente, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, gente. Na Páscoa podemos celebrar um óleo, uma nova unção chegando, trazendo um novo nascimento. Um novo nascimento vem com essa nova unção, vem com óleo de alegria. Não existe uma vida cristã sem essa alegria. Não deve existir, vamos dizer, porque eu passei 6 anos e meio, nos primeiros anos da minha vida como crente, deprimido, principalmente no 6º ano eu passei por coisas, uma depressão grande, pensamentos de suicídio, clamando, dizendo, cadê a alegria nessa vida cristã? Eu sei que tem que existir, deve existir, senão é uma mentira. Cadê a alegria? Sem saber que a alegria do Senhor já foi colocado, depositado, inserido no meu espírito, no novo nascimento, quando eu recebi Jesus como meu Salvador. Naquele dia, no mês de julho, no ano 1978, naquele estádio de futebol em Londres, eu recebi aquele óleo de alegria e nem sabia.
tão inocente, sabendo de nada. Mas graças a Deus pelo ensinamento da Bíblia, pelos ensinamentos do irmão Hagin, que realmente revolucionaram a minha vida. E depois eu entendi, eu tenho alegria. Eu somente preciso colocar as vestes dessa alegria. Eu preciso me vestir com essa alegria, porque a alegria já tenho. Porque no novo nascimento chegou um óleo de alegria, uma nova unção. Ele depositou dentro do meu espírito. Eu preciso viver, eu posso viver pela graça do Senhor, daquele lugar, do meu interior, não somente vivendo da minha mente, da minha cabeça, mas vivendo daquele poço sem fim, daquela fonte de vida. Eu posso viver de uma fonte de vida eterna. Essa fonte, o Senhor, Ele abriu para mim, naquele terceiro dia, as primícias da morte. Vamos falar agora sobre a parceira dessa nova unção. Podemos passar mais tempo no Salmo 16, mas vamos para Salmo 45, citado em Hebreus capítulo 1, versículo 9. Mas vamos pensar a plenitude de alegria na tua presença, quando aquela presença do Espírito Santo chegou no terceiro dia, naquele lugar, no abismo. Ele ressuscitou com óleo de alegria. Jesus da morte. Vemos tudo isso sobre o rei, um rei conquistador, um rei derrotando todos os inimigos. No início do Salmo 45 fala da majestade. Versículo 3. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente. Vocês estão cavalgando prosperamente. Aleluia. Jesus disponibilizou uma cavalgada. Sou quase paraibano, estou falando de... Amém. Podemos sair dançando, sorrindo, podemos desfrutar dessa prosperidade, desse shalom. Jonatas estava dizendo sobre shalom, nada quebrado, nada faltando, shalom, shalom. No início do Salmo, ele está falando mais das proezas, das vitórias, mas ele fala também da tua destra te ensinará proezas. Versículo 4, no fim do versículo. As tuas seitas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Bem forte essa parte, mas vamos, o teu trono, o Deus, versículo 6, a gente leu já no versículo 8 do Hebreus capítulo 1, lembra? O autor está citando esses versículos, o teu trono, o Deus. Podemos ver, essa pessoa é Deus. E para todo o sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Versículo 7, amais a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus. Então, falando, essa pessoa tem um Deus, mas é Deus também. Vemos a Trindade, vemos a divindade de Jesus como Filho de Deus. A segunda pessoa da Trindade, nesses versículos. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Interessante, ninguém como ele. E podemos pensar assim, ninguém como ele. Mas vamos avançar um pouquinho, versículo 8.
Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloes e cássia, de palácios de marfim, ressoam instrumentos de cordas que te alegram. E ele vai começar falando de um casamento. Vamos, versículo 9. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está quem? A rainha. Qual rainha? A noiva dele. A rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, dá atenção, esquece o teu povo, esquece esse mundo passado. É a casa do teu pai, aquele pai antigo. Agora você vai entrar numa nova casa, você vai receber uma nova unção. A mesma unção do rei vai sobre a rainha, aleluia. E ele nos tornou parceiros da nova unção. O mesmo olho de alegria que ressuscitou Jesus da morte, operou dentro de mim naquele dia. E está operando ainda nesse mundo para ressuscitar pessoas. E não somente para aquele momento do novo nascimento, mas para toda a vida depois daquele momento. Temos acesso a uma nova unção, temos acesso ao poço de vida, de alegria. Esse olho de alegria vem da oliveira, vem da árvore, uma árvore verde, uma árvore frondosa, uma árvore produzindo azeite. Muito interessante, no jardim, naquele dia, à noite antes da cruz, Jesus no jardim de Getsemane, que significa prensa de azeite. Prensa de azeite. E Lucas 22, versículo 44, fala da agonia de Jesus naquele momento. Aquela pressão querendo mudar a vontade do Senhor para deixar este cálice. Passe de mim esse cálice. E ele calou aquelas vozes. Ele calou aquelas vozes dizendo: não, a minha vontade não, a tua vontade. A tua vontade. Mas vemos azeite sendo esmagado, pressionado, a prensa de azeite naquele momento, e durou durante a noite, durante todo o mau tratamento dos religiosos, dos romanos, finalizando na tortura da cruz. Jesus saiu daquela oliveira, daquela árvore, um óleo de alegria. No terceiro dia, por causa daquela morte, ele conquistou acesso à oliveira, uma árvore que nunca vai faltar esse azeite de alegria, porque ele já passou pela prensa de azeite, ele já passou para disponibilizar para nós esse azeite. Pertence a nós, gente, pertence a nós. Vamos desfrutar, vamos. No dia de Pentecostes chegou mais uma ajuda, amém. Não somente um novo nascimento, mas um batismo do Espírito Santo. Aquele óleo de alegria que está dentro de nós, não somente vai ficar dentro de nós, mas vai transbordar uma alegria. Vamos sair dançando, sorrindo. Vamos, porque vai dar tudo bem, porque Ele conquistou e disponibilizou para a sua parceira, a noiva, a rainha, uma nova unção, uma unção de alegria, uma unção de vitória. Oh, obrigado. Nesse momento, Senhor, reconhecemos a tua obra na cruz, reconhecemos o que aconteceu no terceiro dia. Jesus ressuscitado da morte. Obrigado, Senhor.
E naquele momento, no abismo, quando você, Senhor, recebeu aquelas palavras, tu és o meu filho, hoje te gerei. E chegou aquele olho de alegria, a presença do Espírito Santo vivificando o teu espírito e te tirando da morte. Mas nesse momento eu vejo com meus irmãos aqui na igreja, assistindo online, eu vejo a minha identificação contigo, Senhor. Como noiva, faço parte da noiva, da rainha, à destra do Pai, com o rei, participando nessa nova unção. A mesma unção sobre o rei está sobre a rainha, a noiva, a igreja, o corpo de Cristo nesse momento. E recebemos tudo isso em nome de Jesus. Quem pode se alegrar nesse momento? Meu cálice está transbordando. Salmo 23. Oh, ungidos. Hoje de manhã, eu vou chamar a equipe de louvor. Eu entendi, tem uma canção do Manassés, vocês podem cantar aquela canção do Manassés, citando exatamente Salmo 45, Hebreus 1:9, e falando desse óleo de alegria. E talvez depois a gente vai sair dançando também, e sorrindo. Mas muito obrigado, Senhor, muito obrigado. O Senhor nos deu esse óleo de alegria, uma nova unção sem fim, e podemos desfrutar dessa alegria todos os dias da nossa vida. Na sua luz vejo a luz, meu coração não está mais em trevas, o seu amor lança fora o medo, sob as trevas prevaleceu o rei, o seu reino estabeleceu. Sua bandeira sobre mim é o amor, é o amor, é o amor, seu amor, o seu amor me encontrou num deserto árido. Na sua luz vejo a luz, meu coração não está mais em trevas, o seu amor lança fora o medo, sob as trevas prevaleceu o rei, o seu reino estabeleceu. Sua bandeira sobre mim é o amor, é o amor, é o amor. O seu amor me
Obrigado, Senhor,